Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você, o nosso grande abraço. Desejo de muita proteção divina, muita paz, saúde, felicidades, uma ótima semana, um ótimo mês, né? Já que hoje, segunda-feira, começo de semana e começo de mês, dia 1º de agosto de 2022, já estamos no mês 8 de 2022, né? Pois bem, para você, mais uma vez um abraço. Quero mandar um abraço especial que pediu pra gente aqui mandar um abraço para ele, o seu Antônio do Pão, que é lá do loteamento Colina dos Alpes, aqui em Porangaba. Então um abraço para ele, que diz que acompanha todas as edições do nosso Jornal ACN. E dessa maneira mandamos o nosso abraço para você que nos assiste, né? Esse abraço carinhoso para você que nos acompanha e sempre agradecendo pelo seu acesso, pelos nossos perfis do Facebook. Lá no Facebook é importante você curtir ou seguir a nossa página do Cubo Notícias para estar nos acompanhando. Também no Instagram, que voltou a aceitar os vídeos, né? Porque eu fiquei sabendo que o Instagram estava fazendo um teste, né? Para trabalhar só do estilo TikTok, para ficar o estilo do TikTok. Mas aí parece que não deu muito certo, teve muita reclamação, porque muita gente usa o Instagram com a finalidade de trabalho, né? Aí a empresa, né, responsável pelo Instagram parece que decidiu retroceder a maneira com a qual ia trabalhar a plataforma. Então continua dando certo lá pelo Instagram, tem também no YouTube, no Twitter. Tem o canal do YouTube com os nossos vídeos, tem as notícias lá no Twitter e no nosso site, além das notícias, o Jornal ACN para você assistir lá. Um forte abraço e hoje tem muita coisa, vamos acelerar aqui. Notícias de Porangaba e região para você no nosso Jornal ACN deste 1º de agosto. A gente começa com a chamada do dia, o que vai rolar por aqui. Tem a previsão do tempo, como será que vai ficar o tempo depois dessa frente fria? Choveu na sexta, como nós falamos há 2 semanas, demos aí na previsão do tempo, deu certo, né? Acertamos. E como que vai ficar a partir de agora? Chove, continua o frio? Calma, você vai ficar sabendo aqui. Nós vamos também destacar o resumo do plantão policial aqui na nossa região. 7 prisões durante uma noite por tráfico de drogas, furto e, mais uma vez, violência doméstica. Meninas de 9 e 11 anos abusadas pelo próprio pai. Um homem foi preso após câmeras de segurança de terminal de ônibus flagrarem abuso sexual contra filhas. Jovem de 20 anos que morreu pisoteado por touro em treino de montaria aqui no interior de São Paulo. Mãe de... Bom, a gente falou de gente que enfia, né, drogas em alguns lugares. Essa daqui enfiou na rosquinha. Se você quiser, a gente faz. Bem direitinho, gostosinho. Literalmente na rosquinha, tá bom? A mãe de um detento que enviou biscoito recheado de drogas para a unidade prisional. Né? Já não basta o filho vagabundo, puxou a mãe que é vagabunda também, né? Porque para fazer uma coisa dessas... Acidente fatal, ciclista de 59 anos morre após ser atropelado por ônibus. Incêndio nas estradas, a Artesp alerta para risco de incêndio em rodovias com cigarro no tempo seco. Vamos destacar também o Censo 2022, que começa hoje em Porangaba e todas as cidades brasileiras, né? A gente vai destacar também aqui a importância da necessidade de responder ao censo. Vamos também com as notícias aqui de Porangaba, um caso, sabe, asqueroso de maus tratos que ocorreu no bairro dos Marianos aqui em Porangaba. A Associação Amor de Bicho de Porangaba atendeu o caso de cães vítimas de maus tratos. Nós vamos também trazer para você tráfico de drogas, mais uma vez na Castelo Branco. É uma menor. Uma menor de idade, uma criancinha de 17 anos apenas, coitadinha, foi presa com mais de 10 quilos de skunk em mala ao trafegar em ônibus aqui em Porangaba. Registro de furtos, nós vamos mostrar imagens que eu quero deixar claro aqui, já estão circulando nas redes sociais, estão circulando em grupos de WhatsApp. A gente recebeu também via WhatsApp essas imagens, então são imagens já em circulação pública.
né, de chácara e uma mercearia que foram alvos de furto no mesmo dia aqui em Porangaba. Fios caídos e não foi por falta de alerta, a rua fica interditada em decorrência de fios arrebentados por caminhão em rua aqui de Porangaba. Bom, vamos lá com o nosso Jornal ACN, mais uma vez, abração para você que nos assiste. E a semana está começando, o mês está começando, e você quer saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Eu posso adiantar que depois do dia 10 tem previsão de mudança no tempo, né, com mais chuva, mas por enquanto agosto começa como estava o mês de julho. Com calor durante o dia, tempo seco também e sem chuva. Mas depois do dia 10 a coisa deve mudar, porque uma nova frente fria deve trazer chuvas mais prolongadas, porém nada muito forte, mas teremos dias de chuva aí depois do dia 10. Mas até lá, vamos encarar o calor durante o dia, a gente volta a encarar o calor durante o dia, friozinho à noite, mas já é bem menos frio do que os últimos 2, 3 dias, né, depois daquela chuva de sexta-feira, e tempo seco, aquela sensação de tempo seco, você fala, a boca fica seca, a garganta fica seca, enfim. Vamos com a previsão aqui. Olha só, para Porangaba e, claro, também para cidades vizinhas, nós tivemos nesta segunda-feira, como vimos, né, um tempo ensolarado, com algumas nuvens no céu, mas nada de chuva, temperatura já voltando a ter uma leve alta, porém na terça-feira, ou seja, amanhã, dia 2, teremos aí, você tem um sinalzinho de interrogação aí, de alerta, é porque tem mudança brusca na temperatura. Ela volta a subir bastante e bem rápido. A mínima vai ficar em torno de 13 graus e a máxima de 29. O sol aparece com algumas nuvens, mas sem chance de chover. Já na quarta-feira, dia 3, sobe um pouquinho mais, a mínima fica em 14, a máxima de 29, sol com algumas nuvens, sem chances de chuva também. Na quinta isso se repete, e aí vai esquentar mais ainda na quinta-feira. A mínima vai ficar nos 17 graus, já nem vai ter aquela sensação de friozinho, já não. Bom, para nós aqui do estado de São Paulo já não é frio, 17 graus lá no Nordeste é sensação de frio polar, né, gente? Mas aqui para São Paulo a gente já está mais acostumado, 17 graus, fica fresquinho, mas durante o dia vai fazer calor, 31 graus, sol com algumas nuvens, sem chances de chuva na quinta-feira. Na sexta, a gente tem aí uma diminuição da temperatura, porque o número de nuvens vai aumentar durante o dia, então vai fazer um tempinho aí meio que nublado, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mas sem chances de chuva, tá, gente? Até o final dessa semana, sem chances de chuva. 28 graus na máxima, 16 na mínima. Pessoal, vamos destacar aqui um resuminho do que ocorreu na nossa região, casos que foram parar lá no plantão policial de Botucatu, que atende aqui a nossa região. Na noite de sexta para sábado, o plantão da Polícia Civil em Botucatu, que atende toda a nossa região aqui, Conchas, Porangaba, a cidade de Botucatu, Itatinga, atendeu 7 prisões. 7 prisões, tanto em flagrante como de pessoas procuradas em Botucatu e região. 2 dessas prisões ocorreram numa construção que fica lá na rua Visconde do Rio Branco, um pouco antes da Avenida Dom Lúcio, no centro de Botucatu. No local, segundo a polícia, houve furto de materiais da obra. O pessoal trabalhava na obra e roubava a obra, né? A PM foi acionada e prendeu 2 pessoas envolvidas com furto de ferro da construção. Também ocorreram prisões por tráfico de drogas na cidade de Conchas.
Teve violência doméstica em Laranjal Paulista. Mais um caso de violência doméstica, sempre tem. Teve captura de uma mulher procurada pela justiça por tráfico de drogas. Além de ocorrência registrada com porte de drogas em Pardinho. Menor, apreendido em Laranjal Paulista. E transferência do preso da Bahia a Botucatu, que é aquele que cometeu um latrocínio, né, foi roubar uma senhora, invadiu a casa da senhora, né, amarrou e amordaçou a mulher e ela morreu. Ela veio a perder a vida lá na Vila dos Comerciários em Botucatu. Então esse vagabundo que foi preso lá da Bahia, ele cometeu o crime em Botucatu, fugiu para a Bahia, foi preso lá e agora foi transferido para Botucatu. Então tudo isso marcou o registro do plantão policial de Botucatu, que atende a cidade de Botucatu e também a sua região. Agora, esse aqui é para cair o queixo. Aí eu falo, não tem que ter alguns casos onde a pena deveria ser pena de morte? Eu não sou de extrema direita, não, muito pelo contrário, inclusive nem votaria num governo de extrema direita, pelo menos não no atual, que é um de extrema direita corrupto. Mas são coisas que, independente do viés político, não tem como se negar a possibilidade de derreter um filho da mãe desses. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Esse cidadão, nem homem dá para chamar isso, esse saco de excremento de 43 anos foi preso em flagrante no sábado à noite em Limeira, aqui no interior de São Paulo, por estupro de vulnerável. E segundo a Guarda Municipal, as câmeras de monitoramento, você está vendo apenas uma fotografia, e claro que ela está borrada, ela está embaçada aí, mas foi feito o registro em vídeo, que nem dá para publicar, né? Foi feito o registro em vídeo por essas câmeras de segurança lá no terminal urbano de ônibus, flagrando o homem em atitude suspeita contra as duas filhas, que são crianças. De acordo com a corporação, guardas municipais monitoram o sistema de câmeras e por volta das 20 horas do sábado, viram a cena. O homem foi visto colocando a mão nas partes íntimas das duas meninas, por cima e por baixo da roupa. O homem, flagrado por câmeras de segurança, estava abusando das duas filhas, uma de 9 e a outra de 11 anos. A menina de 9 anos é filha adotiva dele. A outra de 11 é filha biológica. Pela imagem é possível ver que o terminal estava vazio, por essa foto aí, no momento do crime. Diante da situação, os guardas abordaram e conduziram o homem para a central de flagrantes e acionaram o conselho tutelar. A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante do suspeito por estupro de vulnerável. As meninas foram entregues para a mãe. Aí eu falo, se faz isso contra as próprias filhas, né? Que chance tem uma porcaria dessa, um saco de, um perdão da palavra, esse cidadão é um saco de merda. Que condição tem de voltar para a sociedade Bom, não vou nem falar que é um deficiente mental, porque não é sem vergonha. Não é. Que condição tem de voltar para a sociedade um elemento desse? Nenhuma. Então tinha que ter um caldeirão de aço derretido e jogar ele lá dentro. Bom, gente, mudando de assunto, um jovem de 20 anos morreu ao ser pisoteado por um touro enquanto ele treinava montaria numa propriedade rural no bairro Piririca, em Barocéia, aqui no interior de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 20 horas de terça-feira, dia 26. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem João Gabriel Martins Ferreira foi levado para a Santa Casa de Bariri, só que ele não resistiu aos ferimentos, morreu na unidade.
Ainda segundo o boletim, o proprietário do sítio de 30 anos onde ocorreu o acidente informou que a vítima participava de rodeios e, por vezes, treinava em sua propriedade. Um exame foi solicitado ao Instituto Médico Legal. A assessoria da Santa Casa informou que o João Gabriel chegou ao hospital com parada cardiorrespiratória. A equipe tentou por mais de 40 minutos reverter o quadro, porém sem sucesso. Nas redes sociais, amigos e familiares dele lamentaram a morte. Uma das homenagens postadas por um primo de João Gabriel diz: menino sonhador que sempre foi exemplo para a família pela sua determinação, pois sempre foi atrás do seu sonho em se tornar peão de montaria e faleceu fazendo o que amava. Gente, no jornal passado, nós mostramos aqui um caso que aconteceu lá em Bauru, foi em Bauru mesmo, né? Onde duas mulheres pegaram uma chapuleta assim de cocaína. Uma enfiou na champola. E a outra pegou outra chapuleta de cocaína e colocou no fote. Ali no girassol. Que delícia, cara! Essa senhora aqui colocou na rosquinha. Foi ruim? Eu gostei, hein? Calma, gente. Na rosquinha, literalmente falando. Rosquinha, bolacha, ou lá no Rio de Janeiro, biscoito. Né? Na quinta-feira, agentes de segurança do Centro de Detenção Provisória ASP Francisco Carlos Kaneski, de Bauru, interceptaram entorpecentes escondidos em 2 pacotes de biscoito, rosquinha ou bolacha, enviados à unidade penal pela mãe de um detento. Não é, agora já dá para saber porque que o filho é vagabundo, porque a mãe também é. Né? O flagrante localizou 25 invólucros. Você está vendo as imagens aí? Nossa, embalou muito bem, né? Nem dá para perceber. Ela enrolou com fita adesiva e fixou nas rosquinhas. Nas bolachas, né? Porque, como nós vimos na semana passada, tem gente que realmente enfia na rosquinha. Mas na outra rosquinha. Né? Mas nesse caso é a rosquinha, bolacha, biscoito, com substâncias semelhantes a maconha e LSD. A descoberta ocorreu no momento em que os servidores faziam a revista do material. A droga foi encaminhada para a delegacia de polícia da cidade, que registrou o boletim de ocorrência, e a diretoria do centro de detenção instaurou procedimento interno para apurar o caso. Não tem informação aqui se essa mulher foi presa, né? Nem a idade dela. Mas é a mãe de um detento, já se sabe quem foi. Com certeza tem que responder por tráfico de drogas e ficar presa, porque dá para ver que é tão vagabunda quanto o filho. Um homem de 59 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus no centro de Santa Cruz das Palmeiras, aqui no interior de São Paulo. Isso aconteceu sábado à tarde, dia 30. O José Luiz Caetano estava de bicicleta, ele estava andando de bicicleta, foi atingido pelo transporte de trabalhadores de uma empresa na rua Dr. Brito Pereira. Moradores chamaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, mas infelizmente ele morreu no local. Foi atropelado por um ônibus, um ciclista atropelado por um ônibus. Então, um acidente violentíssimo. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista, na manhã de domingo, e na sequência foi liberado para o velório e para o enterro. Né? Falta nos municípios brasileiros, principalmente nos municípios de interior, até por questão de infraestrutura, são ruas mais estreitas, são cidades pequenas, a instalação de ciclovias, né, para a prática do ciclismo. E além disso, tem o mau ciclista também, né, que é aquele que acha que porque está de bicicleta pode trafegar de um jeito diferente ao fluxo dos carros. Aqui em Porangaba mesmo tem muita gente que anda de bicicleta na contramão. Né?
anda na rua na contramão, não anda no sentido. Quando a rua tem um sentido só, anda na contramão. Quando a rua tem dois sentidos, que dá para ele trafegar nos dois sentidos do lado certo, também o cabeçudo ou cabeçuda, porque hoje eu vi uma cabeçuda andando na contramão numa avenida que dava para ela trafegar no sentido certo. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. Né? Então também tem isso, né? Além da falta de infraestrutura e de segurança, tem também a galera que pega uma bicicleta e acha que pode fazer o que quer porque está de bicicleta. E tem também os motoristas que não respeitam. Então tudo isso é um agravante para esse tipo de acidente, infelizmente. Gente, a Artesp, você já sabe que é o órgão que regulamenta o transporte no estado de São Paulo, né? A Agência do Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, e também concessionárias ligadas a programas de concessões de rodovias no governo do Estado de São Paulo, estão reforçando as ações para alertar os motoristas e usuários dos perigos de se jogar bitucas de cigarro pela janela do veículo. Em toda a malha de rodovias no estado de São Paulo, mensagens nos painéis, isso no caso das rodovias que tem concessionárias que colocam os painéis, estão emitindo mensagens naqueles painéis de LED pedindo o seguinte: não atire cigarros às margens de rodovias, não jogue bitucas nas margens de rodovias. Por meio dos seus canais de comunicação também, as concessionárias e a própria Artesp, redes sociais que elas têm, né? Há também publicações de mensagens de alerta aos motoristas e usuários sobre os cuidados a serem tomados durante esse período de estiagem, quando o mato está seco e propaga mais facilmente o fogo. Além do mato seco, também é um período típico de vento, né, que colabora para fomentar a brasa ali, né, no meio do mato seco. De janeiro a junho deste ano foram atendidas nas rodovias concedidas 2.380 ocorrências de incêndio na mata. Isso de acordo com os dados do Centro de Controle e Informações, o CCI da Artesp. E nós estamos falando só dos números das rodovias concessionadas, fora as vicinais, as outras estradas também que não têm concessão. Em relação ao ano passado, houve redução de cerca de 20%, considerando o mesmo período. No primeiro semestre de 2021, foram 2.998 casos. Em casos de incêndio, o Corpo de Bombeiros é acionado e uma viatura de inspeção da concessionária dá toda a orientação aos motoristas para que a segurança viária seja mantida. A agência regulamentadora trabalha diuturnamente em parceria com as concessionárias para garantir as boas condições de segurança dos usuários e preservar o meio ambiente, explicou Milton Persoli, que é o diretor-geral da Artesp. Além disso, os serviços de poda, limpeza, de detritos, manutenção e aceiros, roçadas, são realizadas regularmente nas vias e faixa de domínio, ações estas que colaboram para a diminuição das queimadas. É importante lembrar que as causas das ocorrências são sempre investigadas pelos órgãos competentes. Algumas dicas de segurança. Se você se deparar com um incêndio florestal, uma situação de queimada às margens de rodovia, você deve avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros 193, Defesa Civil 199, e também pode ligar no 0800 da concessionária responsável pela rodovia. Ao informar a ocorrência, você tem que dar alguns detalhes, como a exata localização do foco de incêndio, auxiliando as equipes de socorro a chegar no local a tempo para conter as chamas. Além disso, ao cruzar áreas com visibilidade prejudicada, é importante que você adote algumas medidas de segurança. Fechar os vidros do carro ou do veículo, né? Trafegar com farol baixo aceso, se bem que isso já é, né, lei, você deve trafegar nas rodovias estaduais sempre com o farol baixo aceso, não se aproximar do fogo, não parar na faixa de rolamento onde tem ali fumaça,
manter distância segura do veículo da frente e não ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento. Ok, gente? Então essas são algumas dicas para você que porventura venha trafegar e presenciar queimadas, inclusive no final de semana agora, quinta-feira, aliás sexta-feira, houve ali um princípio de queimada já perto da entrada de acesso ali do bairro da Serrinha. Graças a Deus não teve nada mais grave, mas poderia ter. Então já foi registrado já um início de queimada às margens da rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz. E a gente se lembra que há um ano teve uma queimada que devastou as margens da rodovia e também foi um fogo de grandes proporções que queimou um grande terreno aqui no perímetro urbano da cidade, quase atingiu casas ali perto da Avenida Cristiano Manuel de Miranda, tudo isso em decorrência de incêndio. Mas esse, pelo que a gente ouve falar, parece que foi proposital, né? Esse do ano passado. Mas a gente não sabe o que a investigação ou o que as investigações deram a respeito desse fogo que atingiu a cidade de Porangaba no ano passado. Mas foi realmente, quem se lembra, está lá no nosso site ainda, nós fizemos a cobertura, imagens de dar medo. Parecíamos que estávamos no inferno, o tamanho das chamas, né? Bom, para você que está nos assistindo não só em Porangaba, não só nas cidades da região, mas em todo o Brasil, né? Fique tranquilo se você receber uma pessoa aí uniformizada, mas claro, a gente vai dar algumas dicas aqui para você também se precaver. Se você receber uma pessoa uniformizada aí batendo no portão da sua casa, te enchendo de perguntas. Mas claro que existem protocolos e você deve se valer desses protocolos antes de atender e de responder essas perguntas. Mas vai aparecer alguém aí na tua casa, uniformizado, te enchendo de perguntas. Não estranhe não, porque são os recenseadores do IBGE. O censo 2022, que na realidade era para ser o censo 2020, mas que não ocorreu em decorrência da pandemia, o censo ocorre a partir de hoje em todo o Brasil. Na cidade de Porangaba, nas cidades vizinhas, em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então hoje está começando, os recenseadores, agentes censitários e supervisores vinculados à agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já estão aptos e já estão iniciando hoje a coleta e processamento das informações. O objetivo não é apenas ter estimativa, mas mapear a população quanto a características étnico-raciais e individualidades e faixa etária. Bom, sobre isso eu nem vou falar porque eu vou colocar um vídeo daqui a pouco para você assistir que vai explicar muito melhor do que eu qual é o objetivo do censo. Mas é importante você ficar atento a alguns detalhes. O primeiro, ver se os recenseadores, aqueles que estão trabalhando fazendo o censo, estão devidamente identificados com o colete, boné, bolsa do IBGE, equipamento utilizado para a coleta dos dados. O equipamento é semelhante a um telefone celular. Meio que um telefone celular, uma maquininha de cartão, é parecido com aquele. No equipamento também tem identificação do IBGE. Ainda há um crachá com foto e um QR Code. Nesse QR Code você pode, se chegar alguém na tua casa, se você quiser ver, está mais assim receoso, pede para ver o crachá, tem um QR Code, você pode pegar o seu celular e escanear para verificar o nome do agente, ver se é ele mesmo que está ali, se é o município de atuação dele, se é aquele setor, tudo vai aparecer na tela do seu celular assim que você escanear o QR Code que está ali no crachá do recenseador. E o recenseador não pode se chatear com isso e nem vai se chatear com isso, porque realmente é necessário esse procedimento de segurança, né?
Porque a gente sabe como está o mundo hoje em dia, né? Então, durante o processo, não será solicitado nenhum número de documento, preste atenção nisso. O recenseador não vai perguntar o seu número de RG, o seu número de CPF, a sua conta bancária, a sua senha. Não irão fazer isso. Não irão. O questionário é muito diferente. Extrato bancário, não vão pedir isso, não. São informações básicas somente. Por padrão, as visitas serão realizadas durante o dia. Caso não haja morador na casa, o agente deixará um comprovante de visita ao qual consta um telefone para contato. Aí esse telefone pode ser utilizado para agendar um horário específico ou mesmo solicitar um formulário para responder pela internet. Para quem solicitar essa última possibilidade de formulário na internet, ela deve ser finalizada o mais breve possível. O IBGE está trabalhando junto aos síndicos e administradores de condomínios também para viabilizar a entrada dos recenseadores e definir os melhores horários. A grande maioria das pessoas vai responder a um questionário básico com cerca de 30 perguntas. Repito, não vão pegar número do seu documento, não vão pedir extrato de conta bancária, nada disso. Eles nem irão ver o seu documento. Vão pedir dados básicos. Inclui informações pessoais dos moradores. Eles vão perguntar a renda aproximada, características étnico-raciais, nível de ensino das pessoas ali na casa, saúde, mortalidade, situação da residência, no que diz respeito ao fornecimento de água, energia elétrica, saneamento básico. Você vai falar dos serviços públicos da sua cidade. Se você acha que tá bom, você fala, tá bom, para mim tá ótimo. Se você acha que tá uma porcaria, você fala que tá uma porcaria. Você tem que falar. Né? E eu vou mostrar para você por que você tem que falar. Outros 10% das questões são sorteadas de forma aleatória, vão responder um questionário ampliado com 70 questões sobre os mesmos temas, mas com informações mais específicas. O IBGE é que vai fazer esse sorteio, tá bom? Agora, por que é importante falar do serviço público? Por que é importante o agente recenseador, o IBGE, saber de como é a minha vida? De quantas pessoas tem na minha casa? Por que eu preciso responder isso? Bom, este vídeo, que é do próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, explica muito melhor do que eu por que o censo 2022 deve ser realizado. Vamos assistir. Você já parou para pensar quantas mudanças acontecem em pouco mais de uma década? Uma coisa é certa, o mundo vem se transformando de forma cada vez mais rápida. A população mundial, por exemplo, era de 7 bilhões de habitantes em 2011 e deve chegar a 8 bilhões em 2024, só 13 anos depois. Novas tecnologias surgiram. Também ocorreram mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Considerando esse cenário, você poderia perguntar: que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2022. O censo é a única pesquisa que chega a todos os domicílios brasileiros. Pode ser respondido pela internet ou por telefone, ou com os já tradicionais recenseadores do IBGE, que vão à sua porta em cada cidade para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados vão mostrar um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas, incluindo os grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. E o mais importante, as informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos.
Esses resultados são igualmente indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte importante para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Afinal, conhecer o presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2022. Um país que se conhece só tem a ganhar. Bom, mas mudando de assunto, vamos para o nosso noticiário de Porangaba e, infelizmente, é um tipo de notícia que eu odeio dar, né? Mas que a gente tem que dar. Maus tratos contra animais. É uma coisa que me revolta a pessoa que maltrata de um animal, sabe? É uma coisa que me revolta. É uma pena que eu não tenha a identidade da pessoa que tenha feito isso, porque senão... Olha, no meio da semana passada, a Associação Amor de Bicho aqui de Porangaba, que faz um trabalho excepcional, diga-se de passagem, atendeu a um caso de maus tratos no bairro dos Marianos. Segundo as informações, uma moradora aqui de Porangaba recebeu uma denúncia de maus tratos a animais. Ela foi até o local e lá constatou que havia 2 cães que apresentavam gravíssimos sinais de desidratação e agressão no bairro dos Marianos. Lugar que eu já morei 15 anos da minha vida, hein? Não imaginava que tivesse esse tipo de lixo de pessoa lá no bairro dos Marianos. Mas tem. Infelizmente tem esse lixo, esse tipo de lixo lá que maltrata animais. Que pena, hein? Bairro que eu tanto amo, tem esse tipo de lixo lá. A moradora resgatou os animais, eles foram levados à associação. Ainda segundo relatos, conforme mostram registros enviados à nossa reportagem, que são essas fotos que você está vendo, os 2 animais estavam nitidamente magros, desidratados e feridos. A moradora relatou para a Associação Amor de Bicho que recebeu as denúncias de maus tratos através de vizinhos desse lixo que maltratou desses animais. É o suposto tutor dos animais. Os vizinhos denunciaram, essa cidadã foi lá, resgatou os animais e pediu ajuda à associação para dar os primeiros socorros. E, infelizmente, um dos animais não deu nem tempo de tirar ele do carro. Ele morreu assim que chegou à associação. Ele apresentava ferimentos próximos, como você está vendo aí, ferimentos próximos ao focinho, sinais de agressão, nitidamente fraco, desidratado, magro. O animal que sobreviveu, que é esse outro aí, ele está tendo melhora gradativa, mais lenta ainda. O estado de saúde desse cão ainda inspira muitos cuidados. Nessa semana, um boletim de ocorrência deve ser feito para que o caso seja apurado e punido. E vale lembrar que tem o agravante de morte do animal. Então esse vagabundo que maltratou esses animais tem que ir para a cadeia. A Associação Amor de Bicho fica localizada aqui em Porangaba, conta com quase 300 animais abandonados ou vítimas de maus tratos. E a gente já sabe, né, gente? Deixa eu até colocar para você aí, a Associação Amor de Bicho, como desenvolve esse trabalho de maneira muito profissional e responsável. Sempre precisa de doações de remédios, de alimentação, doação para materiais de limpeza, para aquisição também de até colchonetes e roupas ali para agasalhos dos cães nos tempos frios, né? Materiais de construção, porque como é uma estrutura física, também às vezes precisa de manutenção. Então quem quer conhecer pode ligar no telefone 15 99657 1075. E como você vê aí, para você colaborar com qualquer quantia, tá aí, ó, os dados. Vai cair direto na conta da Associação Amor de Bicho, sem intermediários.
Agência Banco do Brasil, 6876-4. Favorecido, Associação para a Proteção de Animais Amor de Bicho de Porangaba. E daí você coloca lá o CNPJ, que é o 15.032.788/1000 ao contrário, -95. Pelo menos a vida de um dos animais, a Associação Amor de Bicho parece que vai conseguir salvar. Desses 2 cães que foram maltratados por um lixo, infelizmente. Porque não tem outra denominação a pessoa que comete maus tratos contra animais. É outro tipo de crime que eu também acho que deveria haver pena de morte. O cara que maltrata animais também tinha que ser cozido numa cadeira elétrica. Uma menor de idade, menorzinha, jovem, coitadinha, inocente, 17 anos. É uma vagabunda. Uma cavala, marmanjona, menor de idade. Foi detida por tráfico de drogas aqui em Porangaba na quinta-feira. Foi por volta das 9h40 da manhã, a polícia rodoviária estava realizando uma operação no pedágio do quilômetro 158 da rodovia Castelo Branco e deu ordem de parada a um ônibus interestadual que fazia o trajeto Foz do Iguaçu, no Paraná, até São Paulo. No interior do veículo, os agentes notaram que tinha uma moça que aparentava ser menor de idade. Questionada aos policiais, a mesma já falou: sou de menor, tenho 17 anos, estou viajando sozinha para São Paulo. Nos documentos apresentados, constava o nome Sofia Rebeca. Esse nome eu publiquei aqui porque não era o nome dela. O nome que ela deu é um nome muito diferente do qual estava no documento. Estava escrito Sofia Rebeca. O nome composto aqui é um nome composto tão esquisito, Sofia Rebeca, é tão esquisito que até os policiais estranharam, né? Sofia Rebeca. Se fosse só Sofia ou se fosse só Rebeca, mas Sofia Rebeca é dose, hein? Aí os policiais viram que não era o mesmo nome que ela tinha falado. Diante dos fatos, a polícia solicitou para que ela mostrasse a bagagem dela. Ao indicar a mala, que seria de sua propriedade, os policiais foram lá, abriram e encontraram 18 invólucros, 18 pacotes. Não estavam nem na rosquinha, nem no forte, nem na champola. Estava dentro da mala mesmo, 18 pacotes com skunk, que é um tipo de maconha mais forte. Não é aquela banda lá de Minas Gerais, não. É skunk, mas a pronúncia é skunk. É uma maconha mais forte, mais pura. 18 invólucros com skunk, a droga pesava 10 quilos e 208 gramas. A jovem foi detida, vai responder ato infracional por apresentação de documento falso e tráfico de drogas. Ato infracional. Não é crime porque ela é de menor, 17 anos. E teve gente que achou que as leis do Brasil iriam mudar, né, com aquelas promessas que foram feitas em 2018. Quando eu for presidente, eu vou mudar tudo isso, a bandidagem. Foi presidente e a bandidagem foi para outro lado, né? Prometo. Gente, vamos mostrar essas imagens aí rapidinho para você ver, porque acho que você já deve ter visto, inclusive. Então é por isso que eu estou mostrando aqui, né? Não estaria mostrando se essas imagens fossem imagens privadas, mas como já são públicas, tá rolando no WhatsApp da vida, né? Tá aí, ó. No dia 27 de julho, quarta-feira, 23h29, furto a uma chácara no bairro dos Fogaças. Como a gente vê nessas fotografias, que são as primeiras imagens que nós temos aí, num primeiro momento aparece, né, esses indivíduos, são 2 vestindo casacos de cor branca, né? Um deles coloca alguma coisa sobre uma mesa, que parece ser um pé de cabra, né? E
furta uma TV que está ali presa numa parede. Ele invadiu essa chácara, que fica lá no bairro dos Folgaças, próximo ali à entrada do loteamento Estância Irene. A gente vê também que parece que tem uma espingarda em cima da mesa e ele furta essa TV. Tem uma espingarda ali, uma espingardinha em cima da mesa mesmo, hein? A gente não sabe se eles furtaram lá na propriedade ou se eles entraram na propriedade com essa espingarda, mas não tinha ninguém na propriedade, eles entraram e furtaram essa TV e fugiram do local, ambos vestindo agasalhos de cor branca, né? Depois, nós temos imagens em vídeo. Isso foi às 23 horas e 30 minutos, essas fotos aí, no bairro dos Folgaças, na noite do dia 27. Horas depois, de madrugada, no dia 28, horas depois, às 2h42, a gente vê essas imagens. Um vagabundo adentrou, ele arrombou ali uma entrada numa mercearia no bairro dos Lopes, bem perto ali da chácara que foi furtada. E a gente vê, inclusive, que nessa cena ele conversa com uma outra pessoa do outro lado. Até aparece o pedaço da mão ou da perna ali. Então são dois elementos, pelo menos mais de um. Olha lá, a mão dele ali, ó. Olha lá, ele está conversando. Tem mais de um. Só que esse de agasalho branco também, ele começa a pegar mercadorias, vai até o caixa, né, da mercearia, que fica ali no bairro dos Lopes, às margens da rodovia Francisco de Almeida. Aí a gente vê, ele mexe na gaveta, tira algumas notas de dinheiro, né, furta dinheiro, fecha a gaveta, né, começa a observar tudo ali, mexe para lá, mexe para cá. Eu não sei aonde que ele estava achando que ia ter dinheiro ali em cima da mesa para ele. Além de vagabundo, é burro. Aí a gente vê de novo outras imagens, né? Ele procurando mais dinheiro. Tá vendo que não tem, é burro, além de tudo, né? Mas isso foi à noite, gente, de madrugada, 2h42 do dia 28. Horas depois do furto da TV lá na chácara. Aí ele volta lá pro buraco lá, sai, né? Bom, então, gente, tudo leva a crer que tem relação, né? Porque um furto de uma chácara, roubaram uma TV, a gente ainda não tem as informações do que mais foi furtado, mas até os cidadãos se parecem, os agasalhos também de cor branca, né? Então parece que tem relação. E foi um muito próximo do outro. A chácara fica bem próxima, a alguns metros dessa mercearia, né? Aí ele pega, eles furtam a TV, saem da chácara, isso às 23 horas e 30 minutos do dia 27, e horas depois, 2h42, se eu não me engano, vamos ver as imagens aí de novo, 2h42 do dia 28, invadem a mercearia que fica ali perto. Então, na minha opinião, tem sim relação esses crimes. E a gente vê que há mais de um, porque nessa cena aí, repetindo, ó, ele volta, a gente vê que ele fala com uma pessoa, a pessoa estica a mão ali. Daqui a pouco vai aparecer a mão da pessoa ali, ó, no teu lado esquerdo aí, ó, da imagem aí, ó. Quer ver, ó? Bem do lado esquerdo ali, ó. Ele conversa com alguém, a mão dele aí, do outro ali, ó. E eles furtam produtos também, além de dinheiro, eles furtaram produtos dessa mercearia, né? Eles furtaram produtos também na mercearia. Não apareceu uma imagem, eu acho que faltou, eu vou colocar uma imagem dele pegando produtos da mercearia. Produtos que parecem ser perfumes, bebidas, enfim. Então, gente, se você identificar algum desses elementos por essas imagens, entre em contato com a polícia pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, o 181, que são telefones que
atendem sua denúncia de maneira sigilosa. Porangaba já não é mais o mesmo sossego de outrora, né, gente? Infelizmente. Bom, pessoal, e para finalizar, colocar essas imagens aí para você. Novamente, esses cabos se romperam, se enroscaram, um caminhão na manhã de sexta-feira enroscou nesses cabos e derrubou, olha só o tanto de fio aí, fio de telefone, tem fio de internet, o fio do semáforo quebrou o poste entortou o poste de um dos semáforos que tem ali, né, na esquina da Avenida Cristiano Manuel de Miranda com o acesso da Rua Erasmo Pedroso de Oliveira. Então tá aí, a Rua Erasmo Pedroso de Oliveira até hoje de manhã estava assim, ó, interditada, porque os fios estavam dependurados na Erasmo Pedroso de Oliveira. Quem trafegava pela Cristiano Manuel de Miranda não podia ter acesso a essa rua, né? E quem saía da rua também não podia ter acesso. Então a rua fechada em decorrência de cabos de internet, de telefone, o cabo do semáforo, tudo se enroscou num caminhão na manhã de sexta-feira e o caminhão enroscou nesses fios e derrubaram tudo. Mais uma vez, fica aí pedido para as autoridades de Porangaba para fazerem um projeto de lei regulamentando a colocação desses fios e cabos nos postes de nossa cidade, que estão horríveis, a coisa mais nojenta que tem. E são poucas as cidades da região que estão numa situação tão feia quanto a nossa. Existem outras cidades, sim, onde tem ruas aí que também dá medo. Mas na principal avenida de acesso de Porangaba, essa porcalhonice, não dá, né, gente? Os senhores precisam fazer um projeto de lei regulamentando a instalação desses fios por parte das empresas de energia elétrica, de telefonia e de internet. Principalmente de internet, que coloca um monte de fio nesses postes aí, um por cima do outro, um entrelaçado no outro, né? Precisa ter um projeto de lei regulamentando a colocação disso, para poder multar, inclusive, essas empresas que deixam, por causa disso, de fio baixo e de caminhão alto também, porque também tem pouca fiscalização do que trafega nas ruas da nossa cidade. Por causa disso, por falta de fiscalização, basicamente, uma rua ficou o final de semana inteiro fechado por causa de fios caídos, né? Além de feio, ainda atrapalha o trânsito da cidade. Dá um tempo, né? A coisa... ninguém toma providência. E a gente já falou isso já 3 vezes aqui. Bom, o Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.